Na colonização portuguesa no Brasil, havia um cenário onde a nudez e a relação sexual livre apavoravam os jesuítas e catequizadores. As mulheres eram submissas e, com isso, ocorria uma repressão do comportamento sexual. Segundo Figueiró, os primeiros trabalhos de educação sexual no Brasil ocorreram nas décadas de 20 e 30, onde os médicos e educadores defendiam a educação sexual na escola. A motivação era pela melhora da saúde das mulheres e aumento do conhecimento sobre elas, mas sem intenção de alterar seu lugar na sociedade da época. A motivação era simplesmente de cunho moralista e biológico, para com isso garantir a saudável reprodução da espécie. Em 1930 foi o primeiro trabalho numa escola desenvolvido de programa de educação sexual, em 1930. Desse ano até chegar a 1960, algumas experiências esparsas em escolas aconteceram nos grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, entre outras. Foi um período assim difícil, houve perseguição a alguns professores que faziam esse tipo de trabalho, e isso teve e tem um peso até os dias de hoje. Bem, quando nós chegamos em 1960, podemos considerar essa década a década mais frutífera, com mais experiências sendo realizadas e algumas delas, inclusive, com publicação de livro relatando a experiência, o que é o caso, por exemplo, do Colégio de Aplicação da USP de São Paulo, que tinha uma grande coordenadora, a doutora Maria José Garcia Verebe, já falecida, e lançou um livro chamado Educação Sexual na Escola, que coordenou um trabalho muito importante neste período do Colégio de Aplicação da USP. Depois, começaram a chegar também, no final da década de 68, nós começamos a ter alguns percalços, Então, por exemplo, em 1968, um projeto da deputada Júlia Steinbrück, que ele propunha incluir a educação sexual obrigatória no ensino fundamental e médio, que antes nós falávamos primeiro grau e segundo grau. E foi rejeitado esse projeto em 1968. Então, isso já teve um peso importante no sentido de fazer retroceder as experiências que vinham sendo desenvolvidas. Também, em 1970, o Congresso Brasileiro oficializou a censura de livros e jornais, outro impacto também negativo. Em 76, a conselheira Edília Coelho Garcia, num congresso latino-americano de educação sexual, ela colocou a seguinte posição do Brasil. Ela diz que no Brasil o essencial era ler e escrever e que não era prioridade a educação sexual no Brasil. Isso em 1976. Então, isso trouxe um impacto forte também, esses vários acontecimentos, além próprio também da ditadura militar, que tomou o final da década de 60 e avançando na década de 70. Esta livre expressão para sanar dúvidas dura até o golpe militar de 64, o que causa um retrocesso na educação sexual e culmina com o fechamento de escolas e com a denúncia dos professores que insistissem a continuar com projetos nessa área. Mas um estudo feito, uma pesquisa feita e publicada no caderno de pesquisa da Fundação Carlos Chagas mostrou que mesmo nesse período da década de 60 para 70, de repressão militar que o Brasil passou, de ditadura, alguns trabalhos continuavam acontecendo mesmo sem autorização, mesmo com a censura, e foi num congresso em que a doutora Maria José Garcia Verebe, também com a doutora Maria Amélia Azevedo, da USP, fizeram uma enquete num congresso de pedagogos, de profissionais da educação. E nesse levantamento, aí viram que algumas escolas estavam trabalhando, digamos, por debaixo do pano. Então, isso mostra que nós já tínhamos educadores assim, que tinham essa visão da importância da educação sexual na vida das crianças, dos adolescentes, a ponto de continuarem um trabalho por debaixo do pano.
Só em 1978, com o afrouxamento da ditadura militar, é que retorna oficialmente a educação sexual nas escolas. Foi também nesse período que as mulheres conquistaram mais espaço e houve a disseminação da pílula anticoncepcional. Com isso, retorna o interesse para o assunto sexualidade, tendo importantes movimentos em rádios e programas de orientação por telefone. Em 1980, surge a Associação Brasileira de Educação Sexual. E de 84 até 98, existiu o projeto de educação sexual mais longo do país, com a criação de grupos de trabalho para a formação de professores. Quando começou a década de 1980, aí foi um período novo e frutífero para a educação sexual no Brasil. Algumas escolas, algumas experiências sendo realizadas, pesquisas de mestrado, doutorado também, embora tivesse acontecido, tem uma dissertação de mestrado em 1970, 79, mas assim, a grande maioria começou mesmo a partir de 1980, as pesquisas voltadas para estudar educação sexual. E a gente, nessa década de 80, aconteceram mais assim, então, experiências em alguns colégios e tinha uma estratégia que era usada como educação sexual na escola, que perdurou muito durante a década de 80 e mais no começo da década de 90 também, que era o seguinte: convidar profissionais para vir fazer palestras em escolas. Médico, às vezes, psicólogo, padre, pastor, enfermeira, vinha dar uma palestra nas escolas e a escola acreditava que tinha feito já, tinha trabalhado educação sexual com seus alunos. Então, e a gente percebia, né, que nem eu fui autodidata, tá, em educação sexual, porque eu estudei sozinha na década de 80, não tínhamos curso. Mas a gente já vinha sendo apontado críticas para essa estratégia de palestras. E até hoje a gente também defende esse ponto de vista, que não é a estratégia palestras, mas pelo contrário, são os professores da própria escola e a escola envolvida num projeto é que devem fazer o trabalho, porque tem a convivência direta com os alunos. Uma palestra, eu costumo dizer, pode ser muito útil quando os alunos já são maiores, mas para ir na escola complementar alguns conhecimentos e não desenvolver, ser responsável pelo trabalho como um todo. Já na década de 1990, começou a amadurecer essa ideia de que tem que ser os próprios professores da escola prepararem-se para fazer o trabalho. Eu própria, em 95, quando terminei o meu doutorado, eu comecei a desenvolver os projetos de extensão universitária, então, com formação continuada de professores. Então, esse é um trabalho pioneiro, né, a gente pode dizer, no Brasil, mas alguns outros também aconteceram, muitas vezes por iniciativa da Secretaria da Saúde e não da Secretaria de Educação. Então, esse é um diferencial. As iniciativas geralmente de treinar os professores, que se dizia, partiu mais da área da saúde do que da educação. Foi o que eu investiguei, por exemplo, na região de Londrina, Paraná, em todas as cidades pertencentes aqui ao núcleo regional de Londrina, que quando haviam cursos, poucos, eram cursos pontuais, por exemplo, de 10 horas, de 20 horas, assim, sob a coordenação da Secretaria da Saúde, né? Sem dúvida, a AIDS, chegando no final da década de 80, ela influenciou bastante para que a educação sexual fosse reconhecida como necessária nas escolas. Nós falamos de formação continuada, mas a formação inicial também é muito importante. O Brasil está muito atrasado no sentido de colocar na formação inicial, no período de graduação, dos vários cursos, seja de licenciatura, seja da área de ciências humanas ou da saúde, incluir disciplinas sobre sexualidade e educação sexual. Um atraso muito grande do Brasil até nos dias de hoje. E a gente vê que continua, né? Esse atraso continua, mas já há algumas iniciativas de inclusão. A UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis,
A UDESC é pioneira no Brasil em termos de colocar os cursos no curso de pedagogia, a disciplina educação sexual no primeiro ano, no primeiro período, quando a aluna entra, e no terceiro. Né? E isso eu não sei precisar muito quando foi, mas eu acredito que foi em 1995 ou 96 que eles inseriram na grade curricular da graduação de pedagogia. Estamos atrasados, o Brasil precisa correr atrás disso e incluir mais disciplinas nos cursos de graduação, para investir na formação inicial, mas formação inicial não basta, porque depois, quando o professor vai a campo, vai no trabalho cotidiano, é que surgem dúvidas, é que surgem dificuldades, ele precisa de um aporte, de um apoio, uma assessoria, para poder atuar com segurança. E fazer também reflexões, estudos, né? Aí trabalhos de cursos de formação continuada são importantes também para assegurar esse preparo do professor. Em 1997, no Brasil, é que foram lançados os parâmetros curriculares nacionais, trazendo educação sexual como um tema transversal. Lá, esse documento denomina de orientação sexual, tá certo? Na ocasião. E trazendo só que são parâmetros, são sugestões para trabalhar. Então, junto com ética, pluralidade cultural, saúde, meio ambiente, trabalho e consumo, educação sexual. Eram 6 os temas transversais. Isso deu segurança, assim, esses parâmetros curriculares, eles deram uma segurança para a escola, né, para os professores, de certa forma, mais segurança para o trabalho. Eu acho que houve um impulsionamento, mas não houveram as medidas necessárias para assegurar que os professores estivessem preparados para executar o que reza os PCNs, né? Então, faltou investimento, faltou política pública de investimento na formação do professor para ele trabalhar segundo os parâmetros. Então, com isso, os parâmetros não alcançaram seus objetivos, porque continuou muito ao acaso, as escolas que se interessassem, os professores que se interessassem em fazer muitas vezes um trabalho de formiguinha, né? Não sei de pesquisa que tenha avaliado propriamente a aplicação dos PCNs, mas na minha experiência, nos contatos que eu tenho em congressos que eu vou, realmente a gente sabe que é um número muito pequeno, muito baixo, talvez não atingindo 20%, quando muito, de aplicação dos PCNs, né? O que é lamentável, porque realmente eu considero os PCNs um trabalho para início, para um pontapé inicial firme da educação sexual. Eu sempre gostei dos PCNs. Agora, entrando na década, né, no novo século, no século XXI, já está mais amadurecida a educação sexual, mas muitos textos, muitos artigos, muitos livros. A partir do início de 90, muitos livros, artigos, pesquisas de mestrado, TCCs. Então, assim, houve realmente um salto bastante grande. E da década de 80 e 90, as pesquisas mostravam que as famílias, pai e mãe, passaram assim gradativamente a haver mais aceitação no trabalho da escola para falar de sexualidade com as crianças. Por conta, é óbvio, também das ISTs, né, sobretudo da AIDS, por conta de gravidez na adolescência, as famílias começaram a reconhecer a necessidade da importância da escola trabalhar. Então, gradualmente foi se aumentando essa receptividade, essa aceitação da família. Porém, chegando no século XXI, nas proximidades de 2012, daí 2012, 13, 14, começou-se o que todos conhecem, o discurso de ideologia de gênero, a influência da escola sem partido, numa direção de prejudicar realmente a educação sexual, de enviesar a educação sexual, os propósitos dela, né? Então, eles que vieram com esse discurso, né, essa fake news, dizendo que escola quer ensinar os alunos a mudar de sexo, mudar de gênero,
que quer incentivar os alunos a se tornar homossexuais, que quer incentivar os alunos a fazer sexo precocemente, quantitativamente, cada vez mais. Então, assim, esses discursos foram muito prejudiciais e eles até hoje estão, assim, assustando bastante os educadores, os professores, a direção da escola, com receio de desenvolver o trabalho e receber, às vezes, queixas, né, dos pais, deles serem processados ou coisa desse tipo. Então, hoje nós estamos nesse momento delicado no Brasil, né, nós estamos em 2021, esse momento delicado, com esses discursos conservadores, com a influência da religião católica e protestante muito negativa em relação ao desenvolvimento da educação sexual nas escolas. E estamos assim, mas os estudiosos, os pesquisadores estão confiantes, estão trabalhando, estão divulgando e esclarecendo para os pais e famílias e escola a importância da educação sexual. É lamentável de ver o que eu tenho acompanhado dentro das minhas possibilidades, o número de professores em escolas, assim como diretores ou equipe pedagógica, recuando e com medo de fazer esse trabalho. Então, isso é lamentável, mas nós não podemos parar e nós precisamos levar o conhecimento sobre o que seja educação sexual, quais os objetivos realmente que ela comporta, né, onde que se pretende chegar com esse trabalho. Nos dias atuais, a educação sexual segue no currículo escolar, tendo uma contínua preparação de professores para esta área na educação e com uma evolução de temas, como, por exemplo, temas relacionados a gênero, que até pouco tempo atrás não era tido como conteúdo nas escolas. Importante citar que em 2017 foram apresentados a BNCC, foi apresentada a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ela traz muito pouco conteúdo de educação sexual, só no 1º e no 8º ano do ensino fundamental. Contudo, é muito importante, a gente que analisou, estudamos a BNCC com afinco, a gente vai ver que nas competências gerais da educação básica, nas competências específicas de cada área, nos objetos de conhecimento e nas habilidades, a gente encontra muitos alinhamentos com os conteúdos da educação sexual, os objetivos da educação sexual. Então, assim, tem margem, a BNCC retirou especificamente o conteúdo, né, ligado ao corpo, à sexualidade, à vida sexual, mas é possível sim a gente encontrar alinhamentos dentro de várias disciplinas. Ela não se chama disciplina, né, tem outro termo, mas então dentro de português, dentro de inglês, dentro de história, a gente consegue, em várias disciplinas, conseguimos colocar conteúdos de sexualidade que comportam bastante. Os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento, né? Que é Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós encontramos muita brecha também para trabalhar nos ODS, tá? Um deles que cuida da saúde, o outro que cuida da educação, dá para a gente colocar. E a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ela traz temas transversais, chamando-os agora de temas contemporâneos transversais, em que tem muitos temas, se eu não me engano, 17 temas transversais, mas em vários deles a gente consegue encontrar assim, como encaixar a questão de tratar reflexões sobre o corpo, sobre a vida sexual, sobre os relacionamentos afetivos sexuais. Então, no decorrer desse tempo que eu tenho de atuação na educação, hoje são 36 anos, eu percebi assim uma evolução, uma transformação bastante grande, porque há tempos atrás era exclusivamente o professor de ciências dos anos finais, que se chamava então o ginásio de antigamente, né? Hoje são os anos finais, na época de 5ª a 8ª série, hoje de 6º ao 9º ano, né? Então era um assunto exclusivo para a área de ciências,
Então, esse profissional da área de ciências, ele tinha uma formação já que lhe capacitava a desenvolver, né, a trabalhar essas questões da educação sexual. E também o orientador educacional. Hoje nós não temos mais o orientador educacional, é a função do coordenador pedagógico na rede municipal de ensino, né? Mas há tempos atrás, então, o orientador educacional também era o profissional que abordava as questões de sexualidade, de educação sexual com os alunos, né? Eu diria que hoje a formação de todos os profissionais da educação passa por essa capacitação também para lidar com essas questões de educação sexual, né? Eu sou pedagoga, então eu vejo assim que na formação, na pedagogia já se aborda muito essas questões, como também todas as áreas dos anos finais, né? As licenciaturas plenas. Então, ainda que no currículo de ciências, né, está como responsabilidade maior do professor da área de ciências, ainda assim a abordagem hoje é mais geral pelos demais professores, tá? Nós temos que formar as nossas crianças com uma formação mais holística, mais voltada ao todo, né? Eu penso que se nós respeitarmos cada criança, cada adolescente na sua individualidade e conseguirmos trabalhar todos esses valores do respeito por todas as criaturas, por todas as questões sociais, por todas as pessoas, independente de gênero, independente de ideologias, enfim, eu penso sim que a escola está contribuindo, tá? Acima de tudo, eu penso que é o respeito que tem que ser a linha norteadora, né? Esse é o meu pensamento, tá? Teve um tempo assim, de que a gente não discutíamos essas questões de gêneros, não era assim tão abordado, né? Eu penso que a partir de 2010, mais ou menos, que começou essa discussão. Inclusive tem uma portaria de 18 de novembro de 2011, a portaria 1612, né, que é uma portaria federal, que aí ela deu abertura então para essas discussões, né, inclusive a nível de ensino fundamental, a nível de educação, né. Anterior a essa data, a gente assim que tem essa abordagem social, de respeito, como eu te coloco, né? Nós sempre conversávamos com os alunos também, né? A respeito, muitas vezes assim, a gente percebia determinados comportamentos, né? Mas sempre prevalecia o respeito entre todos, tá? A partir de 2011, então, assim, que começou-se a lançar literaturas, né? Pareceres, portarias, que daí já determinam, então, essa abordagem nas escolas, né? Porém, a gente, assim, de modo bastante sutil, porque a gente tem que cuidar para que não se passe a discriminar ainda mais, né, do que propriamente se respeitar, se acolher, se orientar, né? Então a gente tem que ficar assim bastante atento a isso, tá? Sempre tem assim o grupo das pessoas que tem uma boa aceitação, mas também tem as pessoas que resistem a estes assuntos, né? Porém, eu penso que quando a família também passa a trabalhar essas questões, esses valores, né, em casa, facilita também
o trabalho, né, na escola. Naquela época a gente usava uniforme, né, os meninos, né, era calça social, sapato social, camisa de botão, né, gola, as meninas de saias preguiadas, né, com comprimento abaixo do joelho, camisa também de botão com gola, bem padronizado a um uniforme mesmo, né, da época. Tem a questão do uniforme, né? Tu tinha dito que quando tu começou a estudar já era assim. Menino usava saia e camisa branca, né? E menino usava calça e camisa. Você acha que é importante essa diferenciação ou para você não importa? Não precisaria existir isso ainda O hoje? importante é o uniforme, não precisa ser exatamente menina de saia. Quais as principais consequências de uma educação sem educação sexual? São várias, né? A primeira é que eu digo assim, se uma criança passou pela escola e as professoras não deram a ela a oportunidade de conversar sobre as questões ligadas à sexualidade, essa criança vai crescer com dificuldade de conversar sobre, não vai ter espontaneidade para conversar sobre questões ligadas ao sexo, à vida sexual. Quando for namorar, vai ter dificuldade de conversar com o namorado ou o namorado com a namorada para decidirem que planejamento, que método contraceptivo nós vamos usar para evitar uma gravidez. Mas como que vai conversar se não está acostumado, nunca falou de sexo com outra pessoa? Então não vai ter espontaneidade para isso. Quando for adulto e se tornar pai e mãe, não vai ter espontaneidade para conversar com seus filhos. Por isso, eu só acredito, uma vez me fizeram uma pergunta assim, quando que eu acho que vai melhorar a situação das famílias conversarem com os filhos, né? Que vem desde data antiga essa dificuldade de conversar com os filhos. Quando que eu acho que vai melhorar? Eu falo, olha, vai acontecer depois que as escolas colocarem esse assunto no dia a dia da escola, nas aulas da escola. A professora tem que criar oportunidades para fazer um gancho com a aula dela e tratar desse tema, né? Por exemplo, na aula de português, eu considero que a professora, vamos supor, com criança pequena, tá? Com criança pequena, coloque lá, tá estudando a palavra nádega, que seria talvez o 2º, 3º ano, que a criança aprende a acentuar a proparoxítona. Coloque uma proparoxítona junto à palavra nádega, tá? Aí a criança às vezes não sabe o que é, vamos conversar, qual que é o apelido, bumbum, né? Ou bunda, né? E aí já é uma chance da professora, por exemplo, gente, vocês acham certo alguma outra pessoa maior do que a gente, do que vocês, tocarem na bunda de vocês, passar a mão na bunda de vocês? Sabe, já dá para puxar e começar a fazer todo um trabalho de prevenção em relação à violência sexual. Então a professora pode criar situações, ou então simplesmente, gente, nossa aula de hoje nós vamos reservar para a gente conversar sobre a prevenção à violência sexual. E vamos lá, tá? Trabalhar, chegar diretamente propondo. Esse é um exemplo de um livro que eu trabalhei com as turmas, do pré até o 9º ano, que é Coisa de Menina ou Coisa de Menino. E dentro do livro ele vai falar de brincadeiras, de escolhas de profissões, de coisas que as pessoas gostam de fazer. Justamente para desmistificar essa questão de que existem coisas que só meninas fazem, brincadeiras que só meninas fazem, profissões que só as meninas têm ou ao contrário de homens. E depois da leitura a gente teve uma roda de conversa deles abordando e relatando de como era antigamente, quando tinha um machismo mais estrutural, e como as coisas estão agora, né? E o final do livro ele diz assim, né? Coisa de menina é tudo aquilo que ela quiser e coisa de menino é tudo aquilo que ele quiser. Então essa foi uma obra bem bacana para a gente abordar com os alunos sobre essa questão. Também trabalhamos bastante a questão
prevenção ao assédio sexual infanto-juvenil, com vídeos, com roda de conversa, com várias literaturas abordando o tema também, né? E um material que a gente usou também é até uma revista da FURB, né? Feita pelo pessoal da moda, do curso de moda. Essa revista é de 2019 e ela foi muito útil porque ela tem várias matérias aqui dentro que falam sobre empoderamento feminino e também essa aqui da questão do abuso sexual. Foi muito útil também nas rodas de conversa com os adolescentes. Valentina é uma história em quadrinhos que vai abordar o tema da violência doméstica para alertar as pessoas sobre a denúncia, de não sofrer caladas, como aqui no caso, a esposa que sofria violência do marido, ela escondia, fazia maquiagem, e quando as irmãs perguntavam se ela estava sendo forçada a certas coisas ou estava apanhando do marido, ela sempre negava, até que teve uma hora que ela não conseguiu mais negar porque as irmãs viram ela sem maquiagem. Só que a mãe, que viveu uma vida toda apanhando do marido, queria ainda que escondesse, que acobertasse o fato. Mas as irmãs insistiram para que ela fizesse a denúncia, que se libertasse desse relacionamento abusivo. Então esse também é um que a gente trabalha com os adolescentes e ele também aborda os vários tipos de violência, violência física, violência emocional, a violência patrimonial, vários tipos de violência, a psicológica, emocional, vários tipos de violência que a mulher sofre. E esta é uma obra que eu trabalho com os alunos pequenos para a prevenção do assédio sexual infantil, onde ele alerta que as crianças, se alguém tocar nas partes íntimas dela, para essa criança se abrir com alguém da sua confiança, que pode ser o pai, a mãe ou um professor, né? Alguém mais velho que vai poder interceder por ela e tomar alguma providência. Que essa criança não fique quieta, mesmo se a pessoa fizer ameaça, ela tem que contar, ela tem que se abrir. E isso ajudou muitos alunos nossos, crianças, adolescentes, que a partir dos nossos trabalhos se abriram e estão podendo elaborar essa questão para sarar essa ferida. Inclusive hoje, uma aluna do 4º ano, ela me trouxe isso daqui que ela fez por iniciativa própria, que ela foi uma das meninas que chorou muito, que veio na biblioteca e se abriu comigo, relatando o que aconteceu com ela. E ela teve bastante apoio nosso e hoje ela me trouxe isso aqui, que ela fez por iniciativa dela para eu colocar na escola. Então, assim, as consequências de não ter educação sexual, uma outra muito importante também, muito importante, sabe qual é? Vai ser a pobreza da vivência sexual, sabe? Vai ser a pobreza de uma vivência sexual muitas vezes sem um prazer satisfatório, né? Muitas dificuldades, muitas vezes, de atingir o orgasmo pelas meninas, dada a repressão, dada sempre o olhar de censura. A falta da educação sexual poderá trazer também problemas para os meninos, como ejaculação precoce, né? Porque ele fica querendo fazer sexo já desde criança apressadamente, tá? Então, quando ele tiver uma parceira que ele amar, que ele for ter relação sexual, talvez ele já até venha com um problema de lá da base, né? Então, assim, terá reflexos negativos em sua vivência pessoal da sexualidade. Outro reflexo negativo é que sem educação sexual é muito difícil a gente combater preconceitos, combater a homofobia, combater a violência, né, o feminicídio. Então, assim, porque a educação sexual ela pode ajudar, ela está a serviço de ajudar a construir igualdade entre homem e mulher, respeito entre homem e mulher,
o respeito a todo tipo de diversidade. Então, uma educação sem educação sexual não melhora a vida dos alunos, a vida daquela cultura, daquele grupo, porque não vai estar contribuindo para diminuir as fobias LGBTIs, né? Isso tudo é bastante fundamental na educação sexual. Na minha época, em relação à orientação sexual, eu tive que aprender tudo sozinho, na verdade, né? Eu não tinha com quem conversar, não tinha uma pessoa que pudesse me orientar sobre o meu desejo sexual, na verdade, né? Eu sou bissexual, na verdade, né? Tive um relacionamento tanto com mulher quanto com homem, né? No entanto, eu fui casado, né? Sou pai e avô, né? Então, eu sofria muito preconceito, mas ali quieto, calado, né? Da própria família também. Uma vez eu me lembro que eu fui chamado na diretoria e naquela época, né? E eu tive uma conversa na época na diretora, me lembro como se fosse hoje. Eles até me mostraram uma revista pornográfica e o que significava, né? Eles queriam que eu mudasse a minha forma de ser, né? Então eu fiquei muito constrangido porque na época eu era uma criança, uma adolescente, né? Em descobertas, então eu não sabia o que fazer. Aí, inclusive, minha mãe foi chamada na diretoria e conversaram com ela, né? Não é fácil falar sobre sexo para os alunos, não é fácil. Por quê? Porque a grande maioria das professoras que hoje estão aqui, que nós temos em nossas escolas, teve uma formação bastante repressora, por mais que vivesse no século XX, né? Mas tivemos formação, assim, no sentido sexual, bastante repressora, mais pelo silêncio, né? Então, foi uma educação sexual negativa, porque não se conversava em casa, os pais não conversavam, não orientavam. Escola também, quando desenvolvia, era um trabalho muito pontual, muito, às vezes, dentro da aula de ciências, ou chamando um profissional para fazer palestra, como eu já falei. Então, fica difícil para professores que, na sua grande maioria, tiveram uma ausência de uma educação sexual positiva, né? Tiveram educação sexual, sim, todos nós tivemos, porque só o fato de ter o silêncio, de não tocar no assunto, já está ensinando algo, né? Já está passando uma mensagem de que esse assunto não se fala, de que esse assunto é feio, de que esse assunto os adultos têm vergonha. O que você entende como a educação sexual? Você já teve alguma aula de educação sexual? Você sabe como funciona, o que é? Não, nunca teve. Não. Só aprendia sobre o corpo humano na aula de ciências. Sim. A formação, vamos pegar agora a formação continuada, por exemplo, quando os professores já estão em serviço, certo? Já estão na escola trabalhando. O professor precisa repensar-se quais são os seus tabus, quais são os mitos que ele alimenta, se ele é preconceituoso ou não, que preconceitos que tem para tentar buscar conhecimentos e superar, por exemplo, em relação à homossexualidade, à transexualidade. Em primeiro lugar, como que essa professora se vê em relação a estes assuntos? Se percebe com dificuldade, com certo preconceito, precisa admitir que os tem e buscar conhecer sobre, debater com outros colegas. Então, é muito importante. Então, por exemplo, sobre masturbação. Não adianta eu num curso só falar assim para a professora, quando você vir uma criança masturbando-se na sala, você aja dessa e dessa maneira. Eu posso dizer os passos certinho, mas se ela, na cabeça dela, para ela, masturbação é algo feio, é pecado, é ruim, ou vai prejudicar a vida sexual dessa criança quando ela crescer, né? Tudo ideias distorcidas. Se ela tiver isso em mente, não adianta eu dizer você haja dessa ou dessa forma. Então, é preciso que a professora tenha um espaço para discutir, para aprender, para reaprender esses conteúdos, né?
A formação que eu desenvolvia na UEL, Universidade Estadual de Londrina, como docente do Departamento de Psicologia, eram cursos, era uma formação continuada que envolviam 22 encontros uma vez por semana. Então, de quinta-feira, nós tínhamos 2 grupos de manhã de 20 pessoas cada, à tarde, 2 grupos de 20 pessoas cada. E nós começávamos em maio e até novembro, né? Essa formação continuada, uma tarde toda ou uma manhã toda, o professor permanecia. Ele tinha texto para ler, ele tinha filmes para assistir como tarefa. E no grupo nós trabalhávamos, o professor podia falar dos seus preconceitos, tomar ciência das suas limitações, discutir com os colegas, debater, ter acesso aos conhecimentos que ele não teve. E por isso é importante a longo prazo essa formação, diferente de um curso pontual de 10 horas. Também é importante, um curso pontual de 10 horas, 12 horas, ou até 20, concentrado, também é importante, também cumpre uma função importante, mas geralmente ele é mais para sensibilizar os professores para o trabalho, né, da educação sexual. E essa formação mais a longo prazo, mais continuada do professor, né, dá tempo do professor ler, de estar consigo próprio, de se repensar, né? Então, a gente procurava colocar o professor bem ativo nesse processo de aprendizagem. Então, é importante preparar o professor, porque ele vem da universidade sem o preparo, né? E não é apenas uma única disciplina que seja suficiente, talvez, na graduação. E quando ele vai para a prática é que surgem, mesmo que ele tenha aprendido bem sobre educação sexual, mas vão surgir dúvidas, vão surgir dificuldades. Então, ele estar envolvido numa formação continuada, ele estar envolvido num grupo, mesmo que seja na sua escola, com um profissional que possa assessorar, apoiar nas dificuldades, aí ele vai crescendo, aprendendo e cada vez mais se autoafirmando para conversar com esse assunto com os alunos. Bom, a professora de ciências trabalha mais efetivamente com essas questões com a turma do 8º ano. Mas eu aqui da biblioteca já trabalhei outros anos e esse ano voltei a trabalhar sobre a prevenção ao assédio sexual infantil e adolescente, que essa é uma temática muito importante que a gente tem que abordar com os alunos. E eu trabalhei do 6º ao 9º ano, usando literaturas, usando vídeos, debates, conversas, é claro, né? Cada material adequado para a sua idade. E surtiu bastante resultado esse trabalho, é muito bom esse esclarecimento. Eu fiquei muito surpresa, porque em muitas turmas, quando eu estava trabalhando, muitas meninas começaram a chorar. Praticamente em quase todas as salas tinha crianças com relatos de toques, de assédios e até de estupro mesmo. E a gente teve assim que atender essas crianças sozinhas. Elas choraram muito, desabafaram, contaram como foi. E aí algumas famílias já tinham tido conhecimento, já havia feito BO, feito denúncia, tomado providências. E tinha família de crianças que a própria mãe nem estava sabendo. Aí a mãe foi chamada para estar a par da situação. Inclusive tivemos até que ajudar a mãe, que a mãe também chorou muito. E a mãe falou que ia tomar providências, que ia fazer BO também. Veio mais mães conversar comigo. E todas elas estavam gratas por a gente ter trabalhado, porque a forma como a gente abordou o assunto é para preparar as crianças para se defender, para elas terem forças para denunciar, para falar e principalmente para que aconteça a prevenção, para que as coisas não aconteçam de fato. Então a gente estava fortalecendo as crianças para elas não serem mais vítimas disso. E os pais, os que eu tive contato, que se manifestaram, eles gostaram sim da gente estar trabalhando esse assunto. Bom, a gente tem uma biblioteca com bastante acervo e principalmente literatura, tem livros tipo assim, grávida aos 14 anos,
Então, é claro que isso não é um livro que uma criança pequena vai estar levando, né? Mas os pequenos levam bastante. Você é dono do seu corpo, que é uma literatura que trabalha assim, sobre a prevenção ao assédio sexual, né? Que as pessoas não têm direito de tocar nas partes íntimas das crianças, que é o que a gente ensina. Então, esse é um livro que os pequenos levam bastante. Em primeiro lugar, educação sexual não pode ser simplesmente uma aula expositiva que o professor fala. Não pode, educação sexual não pode se restringir apenas a algumas aulas, comumente dentro da aula de ciências ou biologia, que assim, bastante conteudista. As informações científicas são importantes, o conhecimento da fisiologia e da biologia da vida sexual são importantes, mas não pode se restringir a isso. É preciso que outros temas sejam envolvidos, é preciso ver com as crianças os temas de interesse que elas têm para discutir, a realidade delas. As crianças precisam ser colocadas num processo de aprendizado ativo, onde elas sejam ativas, elas pesquisem, elas discutem em grupo com os colegas, elas participem, façam dramatização, né? Possam assistir a clipes educativos e depois discutir, possam então falar. Então, para trabalhar com os alunos, é preciso dar oportunidades para os alunos falar, expressar a sua opinião, expressar o seu sentimento sobre aquele assunto. Nessa oportunidade em grupo, né, é interessante ter em pequenos grupos, discussão em pequenos grupos, depois abre o grupão todo, meninos e meninas juntas, para que ele possa expressar, como eu já falei, os seus sentimentos. Tem que ter essa margem, né? Para ele expressar os seus sentimentos, ele vai aprender a respeitar a opinião do coleguinha que é diferente da sua, mas também ele vai ver opiniões diferentes da sua, diferente da que ele traz de casa para a vida dele, ele vê outras opiniões diferentes, que isso ajuda a pensar. E a professora não deve doutrinar, o aluno deve ter assim, oportunidade de pensar, de refletir, de conhecer as diferentes visões sobre o mesmo assunto, para que ele, crescendo, possa ir formando a sua opinião, né? Fazendo as suas escolhas com liberdade e responsabilidade. As atividades em sala de aula, os professores levam os alunos para o pátio, eles trabalham de uma forma dinâmica, principalmente no assunto que a gente está entrando muito polêmico, que é o gênero e a sexualidade. É algo que está muito em alta, digamos assim, né? Nos nossos adolescentes. E os professores de ciência, que é uma disciplina na qual se trabalha em sala de aula, trabalhou de uma forma muito legal, dinâmica, levando eles para fora da sala de aula, mostrando através de imagens, através de atividades no computador, de literatura, né? Foi chamado um psicólogo para estar conversando com eles, veio um psicólogo até a escola, fez um trabalho maravilhoso com eles em relação a esse tema de gênero e sexualidade. Principalmente a sexualidade, que é algo que para os adolescentes, quando abordado em sala de aula, eles levam por um lado da brincadeira, do machismo, né? Da fase da brincadeirinha. Então, os professores têm um cuidado muito grande de como trabalhar com eles, esses temas. Há vários erros que devem ser evitados, né, num trabalho, porque o trabalho de educação sexual não é um trabalho técnico e não se baseia simplesmente em informações, né? Mas a educação sexual vai possibilitar trabalhar sentimentos, emoções, visão de mundo, posicionamento diante de cada questão, escolhas pessoais, formação de atitudes também, de atitudes morais, como respeito, igualdade, justiça, fraternidade, respeito a si, ao seu corpo e ao do outro, né? Então, como é um trabalho formativo, vai contribuir com a formação integral da pessoa, do aluno, da aluna, é possível que hajam erros, né? Sobretudo se professores não tiveram uma boa preparação.
mas com boa preparação, os professoras e professores tendem a fazer um trabalho cada vez mais com segurança. Vamos ao primeiro erro. O primeiro erro seria a professora querer doutrinar o aluno, né? Que ele passe a assumir o que ela acredita que é certo. Então, ela não deve dizer o que é certo e que é errado em termos de comportamento, mas mostrar as várias possibilidades. Mostrar não, fazer com que o aluno entre em contato com várias visões sobre uma mesma questão. E ela não deve querer induzi-lo e mostrar que o jeito que ela pensa, a opinião dela é a única correta. Então, isso seria doutrinação e não é válido. Às vezes, os alunos até perguntam qual a opinião da professora sobre aquela questão. Eu diria que não é de todo errado que ela fale a posição dela, mas que ela coloque de tal maneira que ela deixe claro que isso é a opinião dela, é o posicionamento dela diante de um determinado assunto, que se tivesse ali a professora, outro professor no lugar poderia responder diferente dela, né? Então, se ela conseguir deixar isso bem claro, não tem por que ela esconder dos alunos, mesmo porque em alguns pontos é até difícil de esconder. Tem que cuidar para deixar o aluno no seu tempo certo e refletindo e formar depois a sua opinião, o seu posicionamento do que é certo, do que é errado, do que é bom, né? Outro erro, um segundo erro que eu diria é quando o aluno faz uma pergunta e a professora percebe que é bem relacionado a ele, é uma coisa pessoal. Às vezes o aluno até diz assim, olha, eu queria saber uma coisa que meu amigo outro dia perguntou, né? Então ele fala como se fosse um amigo, mas a professora sabe que é ele, provavelmente. Então, enfim, dada qualquer pergunta da parte do aluno, é interessante que o professor pegue essa pergunta, jogue para a classe, né, ver se a classe tem opinião, o que a classe acha disso, acha daquilo, e que ela discuta uma possibilidade de resposta ou de fechamento, falando para a classe toda, esquecendo que a pergunta vem daquele aluno em específico, porque pode ser uma pergunta que gere alguma ansiedade e ela vai mobilizar emoções, né, na sala de aula, então ela tem que deixar todos os envolvidos, dar atenção para o aluno que fez a pergunta assim, mas sem focar como sendo uma questão dele pessoal. Então nós dizemos isso, que o professor tem que despersonalizar as perguntas. Um outro erro, às vezes os professores esperam que os alunos perguntem sobre sexo, sobre alguma questão, para eles começarem a falar. Então, tem professores que dizem assim, eu dou aula para o 2º ano do ensino fundamental, mas eu não falo nada, meus alunos não perguntam, eu não falo, né? Então, esse é um erro muito grave. Nós sabemos que é importante para a criança aquele conteúdo X ou Y, a gente sabe, nós precisamos trabalhar, mesmo que ela não peça, porque ela também não pede para a gente ensinar a resolver problemas de matemática, ela não pede para a gente ensinar continhas, ela não pede para a gente alfabetizá-las, né? Mas nós sabemos que é importante, nós vamos e fazemos. Um outro erro é a professora quer fazer o seu trabalho sempre por meio de aula expositiva, ela falando. Em educação sexual, a aula expositiva pode e deve ser usada, mas numa dosagem certa, necessária, porque o importante é deixar os alunos falar, opinar, pesquisar também, né? O aluno tem que ser ativo em todo o processo de aprendizagem e ficar só dependendo de aula expositiva empobrece e não se faz educação sexual sem debate. Os alunos têm que ter chance de debater, de pensar, de refletir, tá? Um outro erro que comumente é feito geralmente nas escolas, porque, por exemplo, determinada série teve sobre métodos contraceptivos, por exemplo, lá na 7ª série, digamos. Aí pronto, foi uma vez só que tiveram esse conteúdo, já considera dado esse conteúdo pro resto da vida. Não, quando é na série seguinte, tem que ser retomada, assim como se faz com todas as disciplinas, não é verdade? No ano seguinte, retoma com outras estratégias de ensino, para assim solidificar o aprendizado, fixar o aprendizado, é muito importante. Outro erro, né, que já falei um pouco dele, é achar que se faz educação sexual na escola trazendo um profissional para vir
falar sobre um assunto e a escola lava a mão e fizemos educação sexual. Esse é um erro muito grande. Palestra só para complementar um trabalho continuado que a escola deve fazer desde a infância até terminar o ensino fundamental e também no ensino médio. Palestra pode ser para alunos maiores, mais crescidos, e como um complemento, um enriquecimento do trabalho que já vem sendo feito. Esses são os erros que eu escolhi para destacar. Bom, na minha percepção, não houve diferença nenhuma no tratamento oferecido pela escola com os alunos e as alunas. Eu já estive presente em uma palestra sobre educação sexual que foi apresentada na minha antiga escola, sim. Foi de grande aprendizado e recomendo o uso das aulas como essa para as outras escolas, que serviu de grande presente para mim. Com relação aos pais, ainda eles estão fechados sobre esse assunto, porque eles pensam que não é não é na escola que se deve aprender isso. Então, apesar de o tempo estar passando, está mudando, mas ainda não há 100% de responsabilidade por parte dos pais. É muito importante, até porque em casa, no decorrer do dia a dia, muitos pais não dão atenção para os filhos adequado, e que é na escola que eles aprendem muitas coisas. Então, isso é muito importante eles aprenderem na escola. Como dialogar com os pais para fazê-los entender que a educação sexual é importante? Nossa, em primeiro lugar, num trabalho com os pais, nós deveríamos, ao invés de já começar a falar que a educação sexual é importante por isso ou por aquilo, nós temos que fazer uma coisa importantíssima. Vamos jogar para pais e mães uma pergunta assim: como foi a sua educação sexual? Pare e pense agora, como foi em casa a sua educação sexual? Seus pais lhe explicavam a respeito? Ou você teve alguém na família que lhe dava as informações necessárias? Com quem você aprendeu sobre de onde vêm os bebês? Você aprendeu de um jeito positivo? Enfim, você fazia perguntas. Para quem você fazia? Você obtinha respostas? Você não fazia perguntas? Por que você acha que não fazia? Depois, transporte essa reflexão para a escola. E na escola, você teve alguma professora, algum professor que trabalhou algum tema ligado à sexualidade? Você teve? Você se lembra em que série foi? Como que você se sentiu? Fazemos assim e depois vamos ouvir os professores, nos pais, no grupo. Alguém quer falar? Aí uma mãe levanta a mão, um pai, a gente dá chance para várias pessoas falarem. Com certeza nós vamos concluir que a grande maioria em casa teve uma educação sexual pelo silêncio, pela omissão, por não se falar. E também na escola, a grande maioria vai dizer que nunca teve nada, a não ser nas aulas de ciências, talvez. Encontraremos alguns poucos que falam: meu pai conversava comigo, explicava, minha mãe, mas serão muito poucos. E o que nós queremos com esse exercício é daí ouvir os pais. E o que você achou de ter sido assim para você? O que aconteceu que você em casa, houve só o silêncio? Como que isso ficou para você? Aí alguém pode dizer: ai, fez falta, né? Puxa, teria sido bom se eu tivesse. E na escola, deixar os pais falarem isso, que nós temos que levá-los a concluir o seguinte: quem não teve, vamos dizer assim, uma educação sexual positiva, porque educação sexual todos nós temos, mesmo que seja pelo silêncio, já estão nos passando algo, já estão ensinando algo sobre sexo. Lembra que é feio, que é sujo? Já falei isso em outra pergunta. Mas enfim, nós queremos fazer com que aqueles que repensaram a sua história e falam: nossa, eu não tive boa orientação com os meus pais, não conversávamos sobre, meus pais não falavam sobre, quando eu perguntava, eles saíam pela tangente e não respondiam. Nós queremos que essas pessoas concluam assim: nossa, eu não tive, puxa, como fez falta para mim. Eu quero que eles concluam isso. Aqueles que disseram: olha, eu tive, minha mãe conversava, minha mãe explicava, nós tínhamos um livro em casa, minha mãe sentava, lia junto o livro pra gente, que dizia de onde vêm os bebês, e como foi pra você? Aí as pessoas vão dizer:
foi muito bom que minha mãe fez isso, foi bom que eu tive essa oportunidade. Ou então a escola fez, nossa, foi muito bom aquele dia que a professora fez isso e trabalhou, foi bom. Então nós queremos que quem não teve uma educação positiva, com conhecimento, né, científicos e sendo explicado, quem não teve, reconheça que faz falta, e quem teve, reconheça que foi bem. Porque aí a gente já deu o impulso necessário para eles descobrirem a importância da educação sexual. É repensando a história deles. É o primeiro passo importante, tá? Um outro passo importante para a gente dialogar com os pais é apresentar para eles as estatísticas de gravidez na adolescência, é apresentar para eles os índices de gravidez na infância, né? Saiu uma matéria nova, eu tenho publicado isso no meu site, publiquei na Folha de Londrina, dia 11 deste mês, uma matéria falando meninas mães do Brasil, né? Uma realidade desprezada, que é um resultado de um estudo feito pela Rede Feminista de Curitiba, mostrando que nos 10 últimos anos, de 2010 a 2019, nesse período de 10 anos, 250 meninas no Brasil tiveram filhos. De 10 a 14 anos, 250 mil meninas, o que dá 25 mil por ano. E isso a gente não chama de estupro, a gente não chama de gravidez precoce, dos 10 a 14 anos, a gente chama de estupro de vulnerável. Ela ficou grávida porque vivenciou um estupro de vulnerável, né? Então nós temos que passar isso. E mais, essa pesquisa mostra que 12 garotas, nesse período de 10 anos, 12 garotas com menos de 10 anos tiveram filho, tiveram bebê. Isso tudo nascido vivo. Essa pesquisa, esses números, é tudo de bebês nascidos vivos, fora natimorto, fora abortos que foram realizados. Então a gente precisa levar estatística para esses pais, mostrar para esses pais os índices, né? O índice, quem sabe, também de contaminação pela IST ou por outras doenças venéreas, pesquisando no Ministério da Saúde, os índices, mostrar para os pais, né, adolescentes contaminados com esses vícios, assim, para que eles entendam. Então eu acho que é um argumento muito importante. E é bom que a gente mostre para os pais os direitos sexuais, né, que eles conheçam os direitos sexuais, numa reunião que você coloca os direitos sexuais que existem, tá? Eles foram criados de maneira a envolver muitos países, ou todos os países, eu diria. Os direitos sexuais são considerados direitos humanos, e entre eles está o direito à informação sobre sexualidade, o direito ao conhecimento, o direito a ser respeitado por sua orientação sexual, né? O direito ao prazer, o direito ao prazer, né, também sexual, que é super importante. Aí vocês diriam, nossa, mas criança, direito ao prazer? Sim, de se tocar, de poder sentir o prazer que o seu corpo lhe propicia. A gente fala em masturbação, mas a criança às vezes acaricia com a mão ou com algum objeto, e isso é bom para ela, é um exercício para a vida adulta, né? E é o que a gente tem de fazer quando em casa pai e mãe encontram crianças assim. Primeiro que às vezes você pode fazer de conta que você não viu, se está só você e a criança. Mas se tiver a gente, você pode, depois que a criança terminou de se tocar, dizer, olha, isso que você estava fazendo é algo bom, todas as pessoas fazem, até pessoas adultas, pessoas idosas, se tocar, é o autoerotismo. Só que isso a gente deve procurar fazer num ambiente privado, quando a gente está no banheiro da gente ou na cama, a gente não faz na frente das pessoas, né? Em sala de aula também a professora tem que ter uma postura semelhante. Fale um pouco sobre o mito de que a discussão sobre sexualidade ensina o aluno a ter relações sexuais. Veja bem, esse é um mito que eu encontrei muito no meu trabalho na UEL, né? Os professores que iam por ano, eram 80 professores por ano,
eles falavam disso, eu tenho medo de falar e incentivar o aluno a fazer sexo, eu acho que eu vou estar incentivando o aluno a fazer sexo. E era importante, eu deixava que as professoras falassem, quem mais tem esse medo, quem mais tem essa preocupação, porque é um mito muito grande, gente. Realmente, falar sobre não incentiva, ao contrário. Estudos têm mostrado, tanto estudos no Brasil quanto em outros países, têm mostrado que crianças que têm oportunidade de aprender na escola com seriedade esse tema, desde a infância, elas vão deixar para iniciar a sua vida sexual mais tarde do que as que não têm um trabalho sério desse jeito. Porque informações elas vão receber e muito, não tem como pais impedirem que seus filhos não recebam estímulos e instigação ao sexo, seja pela mídia, seja com os amiguinhos, seja em algum vídeo, algum filme. Hoje em dia não dá, menos que você isole para o teu filho para morar lá no meio da fazenda, num lugar que nunca, porque ele vai ter contato. Informações tem, mas nem sempre são boas, tá? E muitas vezes com ar de promiscuidade. Se a criança pergunta, os pais não explicam, ela vai atrás da resposta e ela vai perguntar, por exemplo, para amiguinhos, ou ela vai na internet, e aí realmente o resultado não será positivo, né? Então, assim, falar sobre desenvolve uma maturidade, o aluno desenvolve maturidade, poder pensar aquele assunto, fazer uma dramatização, assistir a um bom filme juntos e discutir, vai desenvolvendo maturidade e a criança vai aprendendo que fazer sexo é coisa de gente grande, e ela vai saber assim, esperar, porque ela vai sanar as dúvidas. Muitas crianças fazem precocemente o sexo até por causa de curiosidade, para saber como para tirar a dúvida, né? E eu vou dizer um exemplo importante que aconteceu, está relatado num dos meus livros, que é Educação Sexual, Formação de Educadores Sexuais. Adiar não é mais possível, pela Eduel, que relata a minha experiência na universidade. Tem uma das professoras que fez o nosso grupo de estudos, né, a GES, que nós chamamos, ela fez durante um ano. No ano seguinte, ela pegou uma sala de aula que a direção deu para ela, de 4ª série, e à tarde, eles tinham aula de manhã, à tarde, uma vez por semana, os alunos vinham para participar da oficina de educação sexual. E essa professora coordenou, eram 12 crianças, ou 14 mais ou menos. E um dos meninos, a mãe queria levá-lo ao médico para consultar, justamente no dia da oficina. Ele disse, mãe, eu não quero perder a aula da professora Isabel. E a professora insistindo, não, mas vamos, às vezes dá tempo de terminar. E lá foram para a consulta e depois deu tempo e eles iam andando rapidinho para a escola e o menino diz assim, mãe, sabe por que eu não quero perder as aulas da professora Isabel? Porque meus amigos estão querendo que eu faça sexo. E eu não quero, mãe. E a professora Isabel explicou que eu sou dona do meu corpo, que eu preciso cuidar do meu corpo e que eu tenho muito que aprender antes de fazer sexo, que isso é coisa de gente grande, que eu devo ser dono do meu corpo, mãe, e escolher a pessoa que eu quiser escolher para primeira vez que eu vou transar com uma pessoa que eu goste, que seja da minha escolha. Olha, essa mãe foi no outro dia dar um abraço nessa professora e agradecer, porque ela não imaginou que o filho dela, que estava para completar 12 anos, vinha sofrendo essa pressão dos colegas, né? Então, assim, sem dúvida, esse mito é um grande mito que só faz os professores ficarem temerosos, mas não tem nenhum sentido, porque o contrário é que é verdadeiro. É um ponto importante que eu tenho que colocar, que é mostrar para eles o número de violência sexual, de abuso sexual que meninas e meninos sofrem no mundo. O risco que correm nossas crianças quando elas não têm um esclarecimento certo sobre como se proteger, como não deixar que outra pessoa toque nas suas partes íntimas, toque no seu corpo. Então, eu acho que usar a questão da necessidade das crianças aprenderem a se proteger, né, e cuidar do seu corpo, protegendo-se, é um argumento de grande peso que a gente consegue trazer os pais para perto da escola e acreditar no trabalho da escola. Obrigada, espero ter contribuído
e que a gente possa em breve ver um avanço melhor na educação sexual em nosso país e no mundo.